ASML, ASQWX. Jamais, tá doido? Olá, eu me chamo Rod e você tá no Pesadelo Verídico. Se você é novo aqui nesse canal, já deixa seu like, comenta, compartilha com aquele seu amigo que adora uma história de true crime e traz ele aqui pra gente, claro. Hoje eu vou contar uma história que deixou Kentucky totalmente comovida ali no ano de 2012, que é o assassinato de Michelle McBee. Então, roda a vinheta. Michelle Ann Wallen nasceu no dia 8 de agosto de 1969 em Covington, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Porém, ela cresceu em Fort Mitchell, que fica no estado de Kentucky, lá nos Estados Unidos. Ela era a mais velha de 3 irmãs e sempre foi cotada como a mais carinhosa, a que mais acolhe. A Michelle, ela trabalhava há 16 anos na Thermo Fisher Scientific. Ela era gestora de RH e era responsável pelas folhas de ponto e também pelas folhas de pagamento. Ah, Michelle, quando ela entrou na empresa, ela se apaixonou pelo Carl Daniel McBee, daí que vem o sobrenome. Os dois logo começaram a se apaixonar, viram que eram almas gêmeas e se casaram. Eles tiveram 2 filhas, a Carly Grace e a Madeline Rose. E eles moravam na mesma rua em que a Michelle havia crescido, justamente porque ali era um lugar calmo, era um lugar ótimo para se morar. A Michelle, ela costumava chegar bem cedo no trabalho, ali por volta das 7 horas da manhã. Porém, no dia 12 de maio de 2012, ela acabou chegando bem mais cedo no trabalho. O ponto de Michelle chegou a marcar 5h53 o horário da chegada dela. Quando ela entrou, ela já foi direto pegar os cartões de ponto, que era o dever dela. Tinham 2 funcionários ali e ela bateu um papo rápido, sabe, com o Doug Tangate e com o Joey Singers. Logo depois ela subiu pro escritório dela, que ficava no 2º andar da empresa. Ela dividia o escritório com um cara chamado Ed. O Ed, ele disse que quando ele chegou na empresa, as luzes do escritório estavam totalmente apagadas. Ele viu uma marca vermelha ali no tapete, na entrada do escritório. Aí ele foi procurar nos escritórios, foi procurar nos banheiros, para ver se eventualmente algum funcionário teria se machucado. Ele chamou o zelador David Dulley para ver se ele conseguia ajudar ele a procurar alguém. O que aconteceu? Eles foram andando por ali, quando eles chegaram no armazém, eles encontraram uma barbárie. O corpo de Michelle McBee estava jogado no chão. Tinha uma sacola plástica na cabeça, os braços dela estavam amarrados e um dos braços estava quebrado. Além de bastante sangue por ali. O Ed na hora pegou o telefone e ligou para a polícia. Na cena do crime, além do sangue no chão, ainda tinha muito sangue espalhado pela parede. Quando os investigadores chegaram, eles notaram que alguém tinha tentado limpar aquela bagunça, porque tinha marca de produto químico em cima e algumas estavam meio borradas. Quando pegaram as coisas da Michelle, simplesmente tinha a bolsa dela, uma sacola com os cartões de ponto, nada ali que pudesse incriminar alguém ou que desse alguma evidência. Na porta do escritório dela, tava toda quebradiça, sabe? Como se alguém estivesse tentando abrir ali. Sabe essa parte aqui da porta? Ela tava totalmente arrancada. Ou alguém tava querendo que aquilo parecesse realmente um arrombamento, ou alguém queria entrar no escritório dela para poder pegar alguma coisa. Claro, primeiramente, acharam que foi uma tentativa de invasão por conta das marcas na porta. Porém, aquele prédio não era um prédio muito simples de você entrar. Todos os funcionários tinham um cartão de acesso e era bem rígido para você conseguir ter acesso àquele prédio. A partir daí, os investigadores pensaram que o assassino poderia estar entre os funcionários. Tinha cerca de mais ou menos 15 funcionários dentro do prédio naquele momento. A polícia examinou todo mundo para ver se tinha alguma marca de sangue, para ver se tinha alguma sujeira ali que poderia ser evidência. Além de tudo, eles também pediram um exame de DNA para cada um. Porém, nada foi detectado. O marido de Michelle, ele não estava sabendo do acontecido ainda, ele estava em casa dormindo. Por volta de mais ou menos umas 9 horas da manhã, ele notou que tinha várias mensagens do pessoal da empresa dizendo que não estava conseguindo entrar no estacionamento porque estavam sendo barrados e blá 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 blá. Ele ligou para Michelle e a Michelle ela não atendeu. Ele começou a ficar preocupado, pegou as chaves dele, o cartão de acesso e foi direto para a empresa. Chegando lá, o investigador deu a notícia para ele que a mulher dele havia falecido. Ele ficou totalmente em choque, falando não, isso não pode estar acontecendo. E aí chegou a hora de contar para a família. Inclusive uma das irmãs dela desmaiou de estado de choque que ela ficou. A cor favorita de Michelle era vermelho. Então toda a cidade, em solidariedade a esse caso, eles ou usavam vermelho, ou usavam uma fitinha no braço vermelha, até coisa nos postes de eletricidade, assim, eles colocavam fitas vermelhas. Foi muito bonito essa solidariedade com a família, né, que tava realmente precisando de apoio naquele momento. A polícia colocou o Dan, o marido da Michelle, como suspeito. Justamente porque ele sempre coloca o marido como suspeito.
e porque ele também tinha acesso à empresa e o álibi dele ali não era muito aceitável, né? Ele estava em casa dormindo. A família de Michelle nunca acreditou nessa possibilidade, porque eles dois eram realmente apaixonados, ela era o amor da vida dele. O Dan, ele cooperou muito com as investigações. Ele permitiu buscas no carro, na casa, no escritório dele, em tudo quanto é lugar. E ele ainda se ofereceu para fazer o teste do polígrafo. Inclusive ele ficou muito nervoso no dia do teste do polígrafo, porém deu tudo certo e ele foi liberado. Aí assim a polícia ela estava ali livre para poder ir realmente atrás do verdadeiro assassino. A polícia verificou que tinha algumas pessoas ali dentro da empresa que eles tinham que verificar com mais atenção. Primeiramente o Ed, que era o companheiro de escritório dela, porque ele foi um dos primeiros a encontrar o corpo. O Joey Seegers, que foi um dos primeiros a chegar naquele dia. Ele era um dos supervisores e também era operador de empilhadeira. Porém, ele foi o último a ver a Michelle viva, porque eles conversaram ali embaixo na hora que ela estava pegando os pontos. Todo mundo que trabalhava no armazém tinha um scanner, e esse scanner ele sempre mandava ali a localização para o pessoal saber o que eles estavam fazendo naquele momento. O Joey Seegers, ele foi investigado com um pouco mais de atenção, justamente porque ele tinha muitas pausas longas ali. As pausas dele duravam em média uns 20 minutos ali de produtividade, então isso foi muito suspeito. E duas pessoas que trabalhavam ali que tinha ficha criminal. Uma dessas pessoas era o Doug Tunget, que era um funcionário temporário, ele não interagia muito e por isso ele foi caracterizado como suspeito. E a outra pessoa de ficha criminal era o David Dooley, que é o zelador, que também foi um dos primeiros a encontrar o corpo. O David Dooley era também juntamente com a esposa um dos zeladores do prédio, a Janet. Os relatos do Ed, quando eles encontraram o corpo, foi que na hora que eles encontraram, o David ele simplesmente olhou pro corpo, virou as costas e falou: "Eu não preciso ver isso". De todos os funcionários que estavam dentro daquele prédio, o único que não tinha os passos rastreados pelo scanner era o David Dooley. Com a investigação ali a todo vapor, o Joey Seegers ele foi chamado para poder fazer o teste do polígrafo. E ele passou no teste. O Doug Tunget ele não foi chamado para fazer o teste do polígrafo, porque com todos os interrogatórios de todos os funcionários, eles conseguiram mapear ali o que o Doug ele estava fazendo a todo momento. Os investigadores eles olharam as câmeras de segurança ali do estacionamento e eles notaram uma coisa muito esquisita. Por volta de mais ou menos 6h30 da manhã, uma picape vermelha saiu dali em alta velocidade, deixando o prédio, e voltando por volta das 7h05 da manhã. Identificaram bem rápido de quem era a picape vermelha. Era do David Dooley. Uma coisa que ficou muito enfática ali no interrogatório é porque o David Dooley ele estava muito limpo. Ele trabalhava na limpeza da empresa dentro do armazém. Cara, era impossível ficar muito limpo daquele jeito. E outra coisa, ele tava com um tênis branco. E geralmente, para entrar no armazém, era uma das regras da empresa você tá com uma bota de segurança. Ele não tava com essa bota de segurança, ele tava com um tênis branco limpinho, assim, novo parecia. Daí voltaram a interrogar o David Dooley. E encontraram algumas inconsistências. Primeiramente, foi porque ele não teria falado para os investigadores que ele tinha saído do prédio naquele dia. Pelo contrário, ele falou que tinha ficado ali no prédio o tempo inteiro. Daí ele acabou mudando o discurso dele, dizendo que a mulher dele tinha um trabalho importante para poder fazer, e ele estava tentando ligar para ela e ela não atendia, e ele foi para casa para poder garantir que ela não se atrasasse para esse trabalho. Porém, a sua esposa, ela foi interrogada numa outra sala longe dele. Perguntaram para ela se ela lembra do David ter voltado para casa, e ela disse que não. No dia seguinte, ela lembrou. Ela ligou para a polícia e pegou e falou que lembrava, sim, que o David teria voltado para casa e que ele precisava trocar a calça dele. Porém, aquilo ainda não batia direito com o interrogatório do David, né? Aí ela disse que, eu posso não ter ouvido direito, porque ela alegou que ela tem um problema de surdez, ela é quase surda em um dos ouvidos. E isso se constatou como verdade, porque inclusive em algumas perguntas no interrogatório, ela não estava conseguindo entender direito, eles tiveram que repetir várias vezes. Chamaram ele para mais um interrogatório, e como os outros, foi inconsistente. Tinha várias coisas ali que contradiziam o que ele tinha falado antes. O Joey Seegers, ele geralmente costumava tirar os intervalos dele ali no estacionamento. Ele ficava dentro do carro dele, relaxando. E sempre que o Doug ele chegava, ele simplesmente só acenava e seguia. Mas nesse dia, o Joey achou esquisito, porque o Doug ele fez questão de ir até o carro dele, falar com ele, e falou que ele teve que ir em casa para trocar a calça porque a calça tinha rasgado. Essa pista foi crucial, até porque o Doug ele não tinha falado que tinha saído do prédio, e quando foi descoberto, ele inventou várias desculpas diferentes para poder maquiar aquilo que tinha realmente acontecido. A polícia conseguiu um mandado para poder gravar o interrogatório dele.
Lá eles perguntaram se ele aceitaria fazer o teste do polígrafo, e ele disse que sim, tudo bem, beleza. Porém, no dia seguinte, quando ele chegou dentro da sala para fazer o teste do polígrafo, ele simplesmente saiu e disse que nunca tinha falado aquilo para a polícia, mesmo estando gravado. A polícia também conseguiu um mandado para poder fazer buscas no carro e no apartamento de Dooley, porém também não encontraram nada. Os investigadores foram falar com os legistas para poderem saber o que tinha causado a morte de Michelle. Os legistas disseram que era para eles procurarem alguma coisa com a borda afiada, que tivesse serra e que fosse bem pesado. Rápido como os investigadores são, eles voltaram na empresa e foram conversar com o Ed, o que dividia o escritório com a Michelle. Eles perguntaram se eventualmente algum objeto ali da empresa tivesse sumido. O Ed achou até engraçado eles perguntarem isso justamente porque tinha sumido uma etiquetadora. Então a polícia chegou à conclusão de que foi uma etiquetadora que matou a Michelle. Quando eles interrogaram o David Dooley de novo, eles colocaram uma etiquetadora na frente dele. A reação dele foi, assim, de surpresa, de susto, foi tão forte que ele simplesmente levantou da mesa e saiu da sala. Ali pra eles foi o basta, foi o David Dooley. Porém não tinha arma do crime, não tinha digital, nada que o ligasse àquele assassinato. A estratégia da acusação foi simplesmente dizer que a única pessoa que poderia ter deixado rastros foi a única que tirou os rastros dali. Até porque o David Dooley, ele foi o único que saiu daquele prédio naquela manhã. Eles foram atrás de uma motivação. Porém, essa motivação estava na cara deles o tempo todo e eles nunca perceberam. Acontece que quando eles pegaram os pertences da Michelle, tinham as folhas de ponto lá. E simplesmente as únicas folhas de ponto que não estavam dentro da bolsa dela era a do David e a da Janet. A investigadora ela começou a dar um pouco mais de atenção para essas folhas de ponto. Acontece que as folhas de ponto da Janet, a esposa do David Dooley, estava marcando que ela chegava todos os dias ali por volta das 7 horas da manhã. Porém, olhando nas câmeras de segurança, foi constatado que ela só foi trabalhar 2 vezes. Então, no caso, o David Dooley e a Janet estavam fraudando ali para poder conseguir receber o salário. Ela recebia por hora por um trabalho que ela nem ia. Nunca foi descoberto o que realmente aconteceu naquele dia. Porém, uma das teorias é: a Michelle, ela descobriu essa fraude e ela estava agindo para poder mudar aquilo. O David Dooley, ele foi arrombar a porta do escritório dela naquela manhã, porém ele não sabia que ela ia chegar tão cedo naquele dia. Por isso ele se deparou com ela na hora que ele estava indo ali arrombar a porta e naquele momento ele pegou a etiquetadora que estava mais próxima, sei lá, e bateu ali na cabeça dela e levou ela para o armazém justamente para poder tirar o corpo dali. Então basicamente ela foi morta para poder encobrir uma fraude que eles estavam fazendo. Em 2014, o David Dooley ele foi a júri, acusado de assassinato, de sequestro e de adulteração de provas físicas. A acusação de sequestro se deu justamente porque a Michelle estava com as mãos amarradas e foi levada para outro local do prédio. O primeiro crime que ele foi julgado foi o de sequestro e ele foi inocentado. Depois ele foi considerado culpado de assassinato e de adulteração de provas físicas. Depois do julgamento, a defesa de David Dooley descobriu que tinha alguns vídeos que existiam que eles não tiveram acesso. Então aí a defesa recorreu e conseguiu um segundo julgamento. O vídeo em questão era de um homem ali na noite anterior ao crime, andando à noite do lado de fora do prédio, estava passando por ali. Aí ele subiu a escadariazinha e tentou abrir a porta. Não dá pra ver ele entrando dentro do prédio, também não dá pra ver ele saindo. Em fevereiro de 2019, o David Dooley ele teve um segundo julgamento. Tiveram a chance de um segundo julgamento justamente por conta desse vídeo. Então todo mundo pensou que eles iriam colocar esse vídeo pra jogo e provar de alguma maneira que não foi o David Dooley que tinha matado a Michelle, e sim aquela pessoa daquele vídeo. Porém, não foi assim. O júri acabou percebendo que aquele vídeo era simplesmente um cara querendo jogar alguma coisa na lata de lixo, então não valia. Então a estratégia de defesa foi simplesmente acusar outras pessoas. Acusaram o Joey Singers, acusaram o Doug Tanguette, e o alvo principal das acusações foi o marido de Michelle. Mostraram todo aquele dinheiro que ele tinha ganhado com a morte de Michelle, mostrou inclusive como ele gastou cada centavo daquele dinheiro. E colocaram que ele era o principal suspeito justamente porque ele tinha motivação e tinha oportunidade. Porém, o júri não ficou convencido e o David Dooley foi sim condenado a 43 anos de prisão por assassinato e adulteração de provas físicas. A família e todos que eram próximos, eles foram muito afetados com a morte de Michelle, até porque ela era uma pessoa muito querida por todo mundo e aquele fim que ela teve, ela não mereceu. Pessoal, toma cuidado com os colegas de trabalho aí, viu? Se descobrirem alguma coisa, ó,
tenta resolver ele na surtina, não fala pra ninguém não. Ou simplesmente faz a egípcia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira tem um novo episódio do nosso Pesadelo Verídico. E eu já tô ansioso. E você, tá? Tchau!